Você sabia que o jejum pode aumentar a gordura visceral? Milhões jejuam de forma errada e acabam acumulando gordura perigosa ao redor dos órgãos, em vez de queimá-la. Então, se você está jejuando, mas sente que não está funcionando, talvez você também esteja cometendo esse erro. Eu sou o Dr. David Jockers. Já ajudei milhares de pacientes a viverem de forma mais saudável. Hoje vou mostrar o erro no jejum que leva ao acúmulo de gordura e como corrigir isso. Veja, na época em que nossos ancestrais viviam, não existiam supermercados ou aplicativos que entregavam comida na porta de casa. Para eles, ficar sem comer não era uma dieta ou uma decisão, era apenas uma parte natural da vida. Às vezes, uma caçada bem-sucedida podia fornecer comida suficiente para toda a família. Então, nesses dias, as pessoas comiam bem, porque ninguém sabia quando seria a próxima oportunidade de ter comida em abundância. Mas em outros dias, a comida era escassa após uma caçada ruim ou mudança no clima, e eles passavam dias buscando a próxima refeição. É importante lembrar que nossos ancestrais não jejuavam diariamente, mas também não comiam de poucas em poucas horas, do amanhecer até a hora de dormir. Eles alternavam naturalmente entre épocas de escassez e abundância de comida, às vezes se banqueteando e outras jejuando. E ao longo de milhares de anos, foi exatamente esse ambiente que moldou o metabolismo humano que ainda temos hoje. Na verdade, os biólogos costumam descrever os humanos como metabolicamente flexíveis, o que significa que desenvolvemos a capacidade de alternar entre queimar os alimentos ingeridos quando estavam disponíveis e queimar a gordura corporal armazenada quando a comida não estava disponível. Essa habilidade permitiu que nossos ancestrais sobrevivessem por milhares de gerações, apesar da oferta imprevisível de alimentos, pois o objetivo do jejum nunca foi permanecer jejuando. Era sobreviver até que a comida estivesse disponível novamente. Quando essa comida finalmente chegava, o corpo a recebia de bom grado, usando esses nutrientes para reconstruir os músculos. Não era só o jejum que tornava os humanos resilientes, mas o ciclo contínuo entre jejum e alimentação. Ambos eram importantes, pois cada um preparava o corpo para o outro. É aí que muitos erram hoje. Elas adotaram a parte do jejum do ciclo, mas esqueceram a parte da recuperação. Continuam enviando ao corpo o mesmo sinal de escassez dia após dia. Inicialmente, o corpo se adapta de forma muito benéfica, mas depois passa a se ajustar visando a sobrevivência, não a saúde ideal. É nesse ponto que o jejum pode ser prejudicial, pois, diante da escassez contínua sem recuperação, o corpo passa a encarar o jejum como o novo normal. Quando isso ocorre, seu corpo passa a poupar mais energia e a fome pode aumentar. A recuperação desacelera e o corpo pode começar a conservar calorias em vez de gastá-las livremente. Com o tempo, a rotina de jejum que ajudou na perda de gordura se torna menos eficaz, pois o metabolismo se adapta à escassez. É por isso que algumas pessoas chegam a um ponto em que estão comendo muito pouco e ainda assim lutam contra aquela gordura teimosa na barriga. E eu sei o que você está pensando. Se nossos ancestrais passaram tanto tempo sem comer, por que o jejum não teve efeito oposto? Eles não enfrentavam só um tipo de estresse. A vida deles era literalmente construída em ciclos de estresse seguidos de recuperação. Havia períodos de alimentação e recuperação. Isso dava tempo para o corpo deles se recuperar. E o próximo período era de escassez, e o ciclo se repetia. Mas hoje a vida é diferente. Muitas pessoas jejuam por 16 ou 18 horas de um dia para o outro e consomem menos calorias de propósito. Simultaneamente, dormem só 6 horas por noite, tomam café extra para suportar o cansaço e encaixam treinos intensos várias vezes por semana. Cada fator desses exige algo do corpo. Se você enfrenta só um deles e não todos juntos, isso pode até te fortalecer. Cientistas chamam isso de hormese. Hormese é uma pequena dose de estresse seguida de recuperação. Se o estresse persiste e a recuperação não acompanha, o corpo entende que precisa economizar energia. E é aí que sua biologia começa a entrar em modo de sobrevivência. Então, como obter os benefícios do jejum sem permitir que seu corpo se adapte à escassez constante? A resposta não é parar de jejuar. É completar o ciclo corretamente. Agora, como mencionamos até agora, nossos ancestrais recebiam 2 sinais muito diferentes. A comida está escassa, queime energia armazenada. Isso significa queimar gordura. E então, o outro sinal é: a comida está disponível novamente, hora de se recuperar, vamos comer. Ambos os sinais são absolutamente essenciais. Hoje, muitos só enviam o primeiro ou o segundo sinal e se alimentam o tempo todo.
Então, o corpo, se você só envia aquele primeiro sinal, o corpo eventualmente começa a acreditar que a comida está sempre escassa. É por isso que eu recomendo dias estratégicos de realimentação. Não confunda dias de realimentação com dias do lixo. Não é desculpa para comer pizza e sorvete o dia todo. Um dia de banquete é quando você consome mais calorias de forma planejada, usando alimentos in natura ou minimamente processados, ricos em nutrientes. Você come o suficiente para nutrir completamente seu corpo e não passa o dia se preocupando em manter um déficit calórico. Para a maioria, isso funciona bem a cada 7 a 10 dias, especialmente após semanas de jejum consistente. Nos dias de realimentação, prioriza-se aumentar o consumo de carboidratos saudáveis. Alimentos como batata doce, arroz, cenoura, feijão, frutas e outras fontes integrais de carboidratos ajudam a apoiar a função da tireoide. Esses alimentos elevam temporariamente a leptina, hormônio-chave do metabolismo e apetite. Por isso, é fundamental consumir bastante proteína de alta qualidade. Isso dá ao corpo aminoácidos para reparar tecidos e eliminar gordura visceral. E caso se pergunte, com que frequência deve ter um dia de realimentação? Bem, eu pessoalmente uso esse protocolo muito simples. Se você pratica jejum intermitente diário, com janela 16/8, 1 ou 2 dias estratégicos de realimentação por semana bastam para equilibrar seu sistema hormonal. Não é necessário mudar toda a sua abordagem. O objetivo é promover a recuperação que seu corpo espera biologicamente. Se você está fazendo jejuns mais agressivos, como jejuns prolongados de 24 horas ou protocolos de vários dias, então o dia de realimentação se torna inegociável. Quanto mais intenso o jejum, mais essencial é a janela de recuperação, como no treino de força. Não se treina os mesmos músculos todo dia esperando o crescimento. O crescimento acontece no descanso. Da mesma forma, a perda de gordura acelera durante a realimentação. Então, uma estrutura simples que funciona para a maioria das pessoas é 5 dias do seu protocolo normal de jejum, seguidos por um dia estruturado de realimentação e depois um dia de alimentação mais leve, como uma transição natural de volta para a sua janela. Eu, pessoalmente, gosto de uma janela de jejum de cerca de 16 a 18 horas na maioria dos dias. Isso dá ao meu corpo tempo suficiente para baixar a insulina e começar a queimar gordura armazenada. E essa janela é longa o suficiente para que a maioria das pessoas se beneficie do jejum sem causar estresse desnecessário. Algumas pessoas precisam de um jejum noturno de 14 horas e depois 2 ou 3 jejuns de 16 horas por semana em dias não consecutivos. Alguns, como eu, fazem jejum de 18 horas na maioria dos dias e se sentem bem. Por isso, é importante encontrar o protocolo ideal para você. E se você está fazendo treinamento de força, então os dias de realimentação também são excelentes para você agendar um dos seus treinos mais intensos. Seus músculos aproveitam esses nutrientes extras para recuperação e crescimento, não para acumular gordura. Também quero ressaltar que o jejum não é algo que serve para todo mundo, como eu estava dizendo antes. Alguém que está acima do peso e tem resistência à insulina se beneficia de jejuar com mais frequência, pelo menos no começo. Já pessoas magras ou em recuperação de doença precisam de jejuns mais curtos e mais dias de recuperação. E é por isso que eu sempre incentivo as pessoas a prestarem atenção em como o próprio corpo está respondendo, em vez de seguir cegamente a rotina de outra pessoa. Vou responder as perguntas mais comuns que recebo sobre jejum e gordura visceral. Pergunta número 1. Comer mais em um dia de realimentação vai me fazer ganhar gordura? A resposta é não, se for feito corretamente. Muitas pessoas se preocupam com isso, mas um dia estratégico de realimentação difere do dia do lixo. O objetivo não é exagerar em processados ou sobremesas açucaradas, é aumentar suas calorias com alimentos de verdade ricos em nutrientes, dando ênfase a carboidratos saudáveis e proteína adequada. Isso sinaliza recuperação, apoia o metabolismo e facilita a queima de gordura visceral a longo prazo. Agora, segunda pergunta. Qual o melhor protocolo de jejum para perder gordura? Bem, eu recomendo uma janela de jejum de 14 a 18 horas na maioria dos dias da semana, combinada com refeições ricas em nutrientes durante a janela de alimentação. Priorize a proteína, consumindo no mínimo 30 a 50 gramas por refeição. Foque também em proteínas, gorduras saudáveis, frutas e vegetais coloridos. Consuma de 100 a 200 gramas de proteína por dia. Então é fundamental que você faça isso. Novamente, isso é muito importante para manter níveis saudáveis de açúcar no sangue e insulina e vai fazer com que você sinta menos fome.
Você terá menos desejos por comida, comerá menos, e isso ajudará a manter a massa muscular e queimar gordura. Assim, na maioria dos dias, ficará abaixo de 100 gramas de carboidratos totais. Prefira carboidratos de frutas e vegetais coloridos, evitando ultraprocessados e bebidas açucaradas. Carboidratos integrais contêm fibras e nutrientes que retardam a digestão e estabilizam o açúcar no sangue. A cada 7 a 10 dias, faça um dia de realimentação estratégica, em que você coma alimentos de qualidade em quantidade suficiente para apoiar a recuperação e a saúde metabólica. Nos dias de realimentação, consuma até 200 gramas de carboidratos saudáveis, mas mantenha seus níveis de proteína altos, ou seja, ainda acima de 100 gramas de proteína. Apenas reduza um pouco as gorduras. Essa abordagem vai proporcionar ao seu corpo os benefícios do jejum sem mantê-lo em um estado constante de escassez. Agora, pergunta número 3. Devo prolongar meu jejum se minha perda de peso estagnou? A resposta é não, não necessariamente. Um platô na perda de peso nem sempre significa que você precisa jejuar por mais tempo. Em muitos casos, isso indica que seu corpo se adaptou à restrição calórica prolongada e à escassez constante. Então, antes de prolongar sua janela de jejum, olhe para o quadro geral. Você está consumindo proteína suficiente? Você está preservando a massa muscular fazendo treinamento de resistência? Você programou algum dia estratégico de recuperação ou de realimentação? Às vezes, dar ao metabolismo um sinal de recuperação é mais eficaz que aumentar a restrição. Porque no fim das contas, o jejum não é uma competição. O objetivo é ter um corpo metabolicamente flexível, capaz de queimar gordura na ausência de comida e se recuperar e se reconstruir com a mesma eficiência quando há comida em abundância. É assim que os humanos sobreviveram por milhares de anos. Confira meu guia de início rápido para a transformação com o jejum. Vou deixar um link na descrição. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal. Deixe um comentário abaixo me dizendo com qual método você vai começar e compartilhe isso com alguém cujo jejum não está trazendo os resultados esperados. Você pode ser uma bênção para essas pessoas. E como sempre, seja abençoado.